Vamos implementar o nosso exemplo, pessoal. Então aqui a gente vai ter o nosso main, tá? Eu só vou remover aqui só para ficar mais fácil da gente ver. A gente vai criar aqui, ó, um array list de formas, tá? De formas geométricas. Então a gente tem forma geométrica que é a classe base do círculo e a classe base do retângulo e a classe base do triângulo isósceles. No nosso sistema, vamos supor que a gente tenha várias formas geométricas. Então a gente quer representar todas as formas geométricas, a gente quer guardar num lugar só. A gente não quer ter um array, por exemplo, para guardar só os círculos, só os retângulos, só os triângulos isósceles. A gente quer, de modo genérico, armazenar todos eles. Então a gente vai utilizar assim, ó, um array list, ó, no caso da forma geométrica, tá? Forma geométrica. Esse array list, deixa eu só dar um Ctrl espaço aqui para ele adicionar o Java útil para mim. Vamos chamar ele de formas, tá? Formas. Igual. Deixa eu só dar o. Eu vou criar aqui embaixo, ó, formas igual a new array list de formas, tá? Então aqui a gente tem uma instância de forma geométrica. Isso significa que, como esse formas aqui é uma array list de forma geométrica, eu posso guardar qualquer forma geométrica dentro dele. Porque círculo é uma forma geométrica, retângulo é uma forma geométrica, eles estão herdando de forma geométrica, triângulo isósceles é uma forma geométrica. Então, a herança é o relacionamento E1. Então, triângulo isósceles é uma forma geométrica. Então, dessa maneira, aqui dentro do formas, eu posso fazer o seguinte, ó, formas.add, e aqui dentro, ó, eu posso colocar um new retângulo, por exemplo. Retângulo, passando para ele a largura e a altura. Por exemplo, aqui, ó, 40,60, tá? Eu posso passar para essas formas geométricas também um círculo, por exemplo, ó, círculo. Já o círculo aqui, ó, eu só preciso passar para ele o raio. Então aqui eu vou colocar 20, por exemplo, de raio. Tá? Eu posso passar para essas formas geométricas um triângulo. Então, triângulo. E o triângulo vai receber dois parâmetros aqui, ó, que são, deixa eu ver aqui, ó, a base e a altura. Então, a base vamos supor que seja 40 e a altura seja 60, tá? Ficou igual o outro aqui, ó. Deixa eu colocar 30, 40 aqui. 30, 40. Dessa maneira aqui vocês podem colocar qualquer forma geométrica aqui dentro, tá? Então, a gente criou várias formas geométricas aqui, ó. Deixa eu colocar alguma coisa diferente aqui, ó. Aqui também. 30, aqui 60 e 80. Tá ótimo, esses daqui são as nossas formas, tá? Vamos agora para a parte que a gente viu, a parte teórica, né? Que a gente não consegue instanciar uma forma geométrica. Por quê? Porque forma geométrica ela é uma classe abstrata. Então vamos tentar fazer o seguinte aqui, ó, formas.add. A gente vai adicionar agora dentro de formas new forma geométrica. A gente está criando um objeto que é da classe forma geométrica. Reparem aqui que vocês não conseguem fazer. Ó. Forma geométrica é abstrato, ela não pode ser instanciada. Para que eu uso então a forma geométrica? De novo, tá? Para ela servir de template aqui para as outras classes minhas, dizendo o que eu devo implementar nas outras classes. Aqui, por exemplo, vocês poderiam ter atributos como, por exemplo, XY, private, ou público, private, double, x, y, por exemplo. Esse atributo aqui, ó, esses atributos x, y aqui, iriam para todas as formas geométricas, tá? Então, aqui vocês poderiam ter atributos, aqui vocês têm métodos, tá? Só que ela está delineando, que ela está obrigando o que uma forma geométrica precisa. Ela precisa calcular a área, calcular o perímetro e dizer quem é. Então, esses são os três comportamentos que eu preciso que uma forma geométrica tenha. Eu também preciso que uma forma geométrica tenha uma posição XY. Então, dessa maneira, qualquer
classe do meu sistema que queira ser uma forma geométrica, ela é obrigada a implementar esses 3 métodos e possuir esses atributos. Então, é para isso que serve a classe abstrata, tá? É uma obrigação. Estou dizendo que, como forma de contrato aqui, eu preciso ter esses comportamentos implementados e esses atributos aqui gerenciados por essas classes. Dessa maneira, eu não consigo instanciar. Por mais que esse formas aqui receba uma forma geométrica, seja do tipo da classe forma geométrica, eu não consigo instanciar a forma geométrica em lugar nenhum, tá? Nem mesmo criando uma classe aqui, ó, nem mesmo criando um objeto geométrica, uma variável da forma geométrica igual a new forma geométrica, nem dessa maneira que eu consigo criar a forma geométrica, tá bom? Então, vocês não conseguem criar forma geométrica quando ela é abstrata. Tá? Uma outra coisa importante aqui, ó, é o método, por exemplo, que eu já falei para vocês, toString. Vamos criar o toString aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Public string toString. Aqui dentro da forma geométrica, ela é abstrata, mas ela pode ter implementação. Vocês não são obrigados a só possuírem métodos abstratos. Vocês podem ter implementação aqui dentro. O que vai significar? Significa que essa implementação aqui vai valer para todas as outras classes. Tá? Então, aqui na forma geométrica, por exemplo, eu vou dar um return forma geométrica. Se eu quiser, dentro aqui do círculo, eu também posso ter um toString que vai sobrescrever a implementação desse método. Tá? Aqui em retângulo também eu posso ter uma implementação, um toString que vai sobrescrever a implementação desse toString aqui. Nesse caso, ó, eu vou clicar nessa lâmpada aqui, ó, e ele está pedindo para dar um override. Por que ele está pedindo para dar um override? Porque esse método toString aqui, ó, nesse caso aqui, ele pertence à forma geométrica, mas ele é implementado, esse método aqui, ele é implementado por padrão no object. Deixa eu ver se eu consigo chegar no object aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O object. Object, essa aqui é a classe, que é uma classe que todos os objetos do Java elas herdam, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É a classe raiz da hierarquia de classes do Java. Então, qualquer classe ela tem o object como superclasse, mesmo que direto ou indiretamente. O forma geométrica ela herda de object. Aqui vocês não estão colocando, tá? Ele não tem extends aqui, mas o Java faz com que essa forma geométrica herde automaticamente de object. O círculo ele vai herdar de forma geométrica, mas a forma geométrica herda de object. Então, ele vai trazer para dentro do círculo todos os métodos e atributos que estão dentro de object por meio do forma geométrica que vai herdar de object. Ou seja, ele não tem uma herança explícita, mas o Java vai adicionar a herança do object. É por isso que o toString aqui está dando override. Por quê? O Java entende que esse cara aqui, por não ter nenhuma herança explícita, ele vai herdar diretamente de object. E por isso que ele está dizendo para mim que eu estou sobrescrevendo o método toString. Então isso daqui é algo mais do Java, tá, que eu estou passando para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. toString. Aqui vocês têm a implementação do toString, tá? Ó, reparem aqui, ó, essa aqui é a implementação dentro do object. Eu não consigo alterar, tá? Esse código aqui é read-only, não consigo alterar. Essa aqui é a implementação do object, do toString dentro do object, tá? Tanto que quando vocês mandam imprimir um objeto, não aparece lá o nome da classe, arroba e um monte de número e letra lá. É isso aqui, essa aqui que é a implementação que vocês estão vendo. Quando vocês não implementam o toString e vocês mandam imprimir um objeto, vai aparecer o nome da classe, arroba um monte de letra e número. Tá? É aqui que está a implementação. E a partir do momento que eu crio o método toString dentro do método, dentro da classe,
eu estou sobrescrevendo aquela implementação. A partir de então, se eu chamar um print em qualquer um desses objetos aqui, ó, de círculo, retângulo, triângulo, isósceles, o que ele vai assumir vai ser esse toString aqui e não o toString do object, tá? Vamos fazer o teste aqui, ó. Antes disso, vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai criar aqui um for forma geométrica, tá? Esse for que eu vou criar aqui vai ser um for genérico, é um loop genérico aqui. Forma geométrica, por que genérico? Ele vai aceitar qualquer tipo de forma geométrica. Forma geométrica F em formas, tá? Formas aqui é o meu array list. E aqui eu vou imprimir o resultado de cada um dos métodos que a gente já implementou. Então, system.out.println. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A primeira coisa que eu vou imprimir vai ser o quem sou, tá? Então aqui o f.quemsou, tá? Mais um espacinho aqui. E daí aqui eu vou imprimir o restante das coisas. Deixa eu só alinhar aqui, ó. Quem sou. Aqui eu vou colocar a área, tá? A área, 2 pontos, mais f.calcular área, vai retornar a área. Aqui eu vou colocar só um espacinho, ó. Mas eu vou repetir esse cara aqui, ó. Aqui nesse caso vai ser o perímetro, tá? Perímetro. E aqui eu vou remover essa parte aqui. Calcular área, que no caso vai ser o perímetro, tá? Vai retornar. Então ele está chamando aqui o quem sou de cada uma das classes, de cada um dos objetos, vai calcular a área e o perímetro de cada um deles, tá? De modo genérico, tá? Vamos executar esse cara aqui para ver o que vai dar. Então, clicar aqui, Run File, vamos olhar aqui embaixo o resultado. Então a gente tem um triângulo, tem a área tal, perímetro tal. Vamos ver se está batendo aqui, ó. 4 vezes 6, 24, 00, 2400. Perímetro é a soma dos dois aqui, vezes 2, então 100 vezes 2, 200. Aqui é mais difícil de calcular. Mas essa que é a ideia, tá? Então aqui a gente está exercitando o polimorfismo que a gente estudou. Por que polimorfismo? O quem sou, calcular área e calcular perímetro são ações, tá? Cada um deles é uma ação diferente, são comportamentos diferentes. Quem sou vai me dizer quem que é a classe de um determinado objeto. Esse comportamento aqui, essa ação vai assumir comportamentos diferentes a partir da chamada dele em objetos diferentes. Então eu estou chamando aqui, eu tenho um f que é do tipo forma geométrica, mas ele não vai assumir o comportamento do forma geométrica, porque o forma geométrica não tem o comportamento definido, a ação definida. Ele vai assumir o comportamento de quem? Ou do círculo, aqui, ou do círculo, ou do retângulo, ou do triângulo, dependendo de quem está chamando ele. Então, se o primeiro carinha aqui é um retângulo, então na hora de eu chamar o quem sou, ele vai utilizar o quem sou do retângulo. Na hora de eu calcular a área, ele vai usar o comportamento do retângulo de calcular área. E o calcular perímetro ele vai chamar o comportamento do retângulo de calcular perímetro. Isso para cada um dos objetos que eu tenho aqui. Então, isso é o exercício do polimorfismo. A partir do forma desse f aqui, o quem sou ele vai assumir comportamentos diferentes, por isso formas diferentes. Por isso que a gente chama de polimorfismo. São comportamentos diferentes a partir dependendo a partir de qual objeto que eu estou chamando, tá? Qual é a classe do objeto que eu estou chamando, tá certo? Então aqui eu tenho o exercício do polimorfismo. A gente aprendeu aqui sobre a parte de métodos e classes abstratas. A gente aprendeu sobre a parte de sobrescrita de métodos. E agora a gente vai ver a parte do que eu falei para vocês, da parte do Java, mais específico do Java, que é a herança do object, tá? Eu vou criar mais um system.out aqui, ó, out.println, e eu vou chamar aqui diretamente o f.
tá? Ele vai imprimir diretamente o F aqui para mim. Vamos executar aqui, ó, run file. Ó, reparem aqui que esse carinha aqui, o println, ele está me retornando isso daqui, ó, forma geométrica. A implementação desse carinha aqui está onde? Está aqui, ó. Está aqui direto no forma geométrica. Ou seja, ele está sobrescrevendo a implementação padrão do object, tá? Com isso daqui. Se eu, por acaso, aqui no círculo, vamos supor que lá no círculo, somente no círculo, eu queira implementar um toString. Aqui, toString, somente no círculo. Então, esse cara aqui vai ser o círculo. Eu consigo fazer. Então, aqui eu vou mandar executar de novo, tá? Vou mandar executar. E aqui, ó, vocês vão ver que o retângulo ele vai imprimir forma geométrica, o círculo ele vai imprimir forma geométrica círculo, ou seja, eu estou aqui dentro eu estou sendo bem específico. Aqui no círculo eu quero que o toString imprima forma geométrica círculo. Eu sobrescrevi quem? Sobrescrevi a implementação do toString em forma geométrica. Em forma geométrica. Em forma geométrica eu estava sobrescrevendo a implementação do object, tá? Então isso daqui é possível. Isso aqui vocês estão sobrescrevendo a sobrescrita. E o restante aqui, ó, o triângulo, por exemplo, ó, ele vai imprimir forma geométrica, que é a implementação do forma geométrica aqui também. E de novo aqui no círculo, ó, ele vai imprimir o forma geométrica círculo, tá bom? Que é essa implementação aqui específica para o círculo. Agora, vamos supor que eu não tenha a implementação aqui no círculo, tá? Outra coisa aqui, ó, é possível vocês fazerem isso daqui também, tá? Vamos supor que eu não queira sobrescrever o toString aqui no forma geométrica, mas eu quero sobrescrever diretamente no círculo. O que vai acontecer? O forma geométrica, ele herda de object, então ele traz para dentro dele o toString, que é aquela implementação default, que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu vou executar, ele vai colocar a classe, tá? O nome da classe, arroba, aqui um hash, tá? Um código hash qualquer lá. Aqui vocês estão vendo também que ele está imprimindo o nome da classe, que tem o nome do pacote junto, tá? Arroba, aqui, essa implementação que vocês estão vendo aqui é exatamente essa implementação que vocês estão vendo aqui no object, tá? Ele tem um toString, ele vai retornar o nome da classe, tá? Arroba, a geração aqui uma string, né, do hashcode. Então ele vai gerar um código hash aqui e vai imprimir esse cara aqui, vai retornar esse cara para que eu possa imprimir, tá? Essa é a implementação default. Então vocês podem perceber aqui que para qualquer uma das classes que eu estou chamando que não seja o círculo, ele vai chamar a implementação default, que é essa daqui que vocês estão vendo. Ó. Mas para o círculo em específico, aqui, ó, ele vai chamar o forma geométrica círculo, porque aqui no círculo eu sobrescrevi. Tá? Então isso daqui é importante vocês saberem. Tá? Aqui vocês vão encontrar no object não somente o toString, mas vários outros métodos que são default de objetos do Java. Tá? Qualquer objeto do Java vai ter esses métodos aqui, por mais que vocês não tenham implementado. Tá? E é daqui então que vem o toString, vem o wait, quando vocês colocam o objeto lá, aponta alguma coisa, vocês vão ver que aparece um monte de coisa que vocês nunca implementaram. Então é daqui que está vindo, tá bom? Dessa classe aqui. Então, com esse exemplo aqui, a gente estudou várias coisas que a gente viu na parte teórica, tá? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente lá via Slack.